Boa tarde, colega. Seria possível que um particular que ocupasse um imóvel público ele ajuizasse uma ação indenizatória, requerendo o pagamento de benfeitorias necessárias e úteis em face do poder público? A resposta para essa questão seria negativa, nos termos da súmula 619 do STJ, que estabelece que o particular que ocupa imóvel público, ele se trata de mero detentor, ou seja, trata-se de uma situação precária que não admite o pagamento por benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias. E o que seriam essas benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias? Necessárias são as benfeitorias responsáveis pela conservação do bem, como por exemplo o conserto de um telhado que esteja desabando em determinado imóvel. Por outro lado, as benfeitorias úteis são aquelas que melhoram o uso do bem, como por exemplo a construção de uma garagem em determinado imóvel. Ademais, as benfeitorias voluptuárias são aquelas de mero deleite ou recreio, como por exemplo a construção de uma piscina em determinado imóvel. Nos termos do artigo 1219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias. No caso das necessárias, ele teria direito de retenção, e nas voluptuárias, ele teria o direito de levantá-las. Por outro lado, o artigo 1220 do Código Civil estabelece que o possuidor de má-fé só teria direito de indenização das benfeitorias necessárias. Não obstante, ele não poderia levantar as voluptuárias e nem reter as benfeitorias necessárias. Ainda que se trate de uma atuação de boa-fé, o particular que esteja ocupando imóvel público, ele não exerce o direito de posse, mas sim a mera detenção. Com efeito, neste caso, ele não poderá requerer indenização em face do poder público em relação às benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias que fez no imóvel. É importante também ressaltarmos que as ações possessórias estão previstas no artigo 560 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso da perda parcial da posse, seria ação de manutenção. Por outro lado, no caso da perda total da posse, seria ação de reintegração de posse. E quando houver um perigo iminente de perda da posse, seria o interdito proibitório. É importante também distinguirmos as duas teorias, ou seja, a teoria subjetiva, defendida por Savigny, entende que para que haja a posse, exige o corpus, ou seja, a própria detenção do bem, e também o ânimo de ser dono. Por outro lado, a teoria objetiva, defendida por Yering, entende que a posse ela independe do ânimo de ser dono, basta o corpus, ou seja, a detenção do bem. E o nosso Código Civil adota a teoria de Yering. Ou seja, a teoria de Savigny seria usada mesmo para fins de prescrição aquisitiva, uso capião, que exigia o ânimo de ser dono. Então, senhores, é também importante ressaltarmos que, ainda que um particular ocupe um imóvel público, em face de outro particular, ele poderia ajuizar uma ação possessória. Como, por exemplo, suponhamos que determinado supermercado esteja construindo além dos limites de sua propriedade, atingindo uma rua pública. Neste caso, as pessoas prejudicadas poderão ajuizar uma ação possessória, ainda que se trate da rua de um bem público em face do supermercado. Por outro lado, o particular que ocupa o imóvel público não poderá ajuizar ação possessória em face do poder público, uma vez que ele é mero detentor. Por conseguinte, como ele se trata de um mero detentor, ele também não poderá requerer indenização por benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias. Eram essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.